uma pandemia que afetou o mundo todo de uma maneira extraordinária. No vídeo de hoje nós vamos estar falando de uma das pandemias que mais afetou o mundo no século XX, fez baixas e fez o mundo se mover contra esse tipo de caso. Hoje estaremos falando de uma das maiores gripes que levou pessoas jovens e pessoas idosas. Ela não tinha classe social nem limite de idade. Hoje estaremos falando sobre a fatídica história da gripe espanhola. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Jornada da História. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade, vai ajudar você a estudar e você vai embarcar por uma incrível jornada pela história, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz uma votação, uma enquete lá no meu Instagram, o @natan.spires93, e você deve seguir lá, ok? Que as pessoas votaram qual tema elas gostariam que tivesse aparecendo aqui no canal. E dito e feito, vamos estar falando sobre a gripe espanhola. Não que eu já não tenha falado sobre ela aqui no canal, mas não tão detalhista quanto eu vou estar fazendo neste vídeo. Se você não viu o vídeo que eu fiz a respeito do coronavírus, eu vou deixar aqui no card para que quando acabar, você vai lá, mas primeiro fica aqui, porque é muito importante esse vírus, perdão. É muito importante esse vídeo, ok? Bom, pessoal, a gripe espanhola foi uma pandemia que surgiu ali por volta de 1918 a 1919, ou seja, no período que está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Não se sabe ao certo de onde surgiu essa doença, essa pandemia, não sabe qual foi o fator que gerou esse vírus, não se sabe quem foi a primeira vítima desse vírus. Alguns levam a crer que esse vírus surgiu devido às condições que os soldados estavam na linha de batalha, principalmente os que estavam na frente de batalha, no sul da França, principalmente tropas americanas e tropas inglesas. Alguns vão dizer, na verdade, que quando as tropas americanas retornaram para os Estados Unidos, teve essa contaminação e outras pessoas também ficaram contaminadas por causa dessas tropas que voltaram. Outras vão dizer que, na verdade, um soldado estava apresentando um quadro de gripe, isso, ao que parece, no Kansas, ali na base militar, e ele acabou contaminando a todos, com mais de 100 pessoas, quando ele foi se tratar, porque ele estava com um quadro de gripe normal. Entretanto, foi piorando e ocasionou essa contaminação. Ao que parece, essa contaminação geral se deu pelas tropas americanas que estavam tendo contato com tropas de outros países e quando voltou cada tropa para seu determinado lar, foi contaminando as pessoas do país, ou seja, por via respiratória. Só que é um detalhe interessante, você deve estar se perguntando, professor, tudo bem, se ela surgiu assim, especificamente das tropas americanas, que contaminou todo mundo, por que o nome então gripe espanhola? É aí que é o problema. Na verdade, o nome gripe espanhola se deu pelo fato de que a primeira mídia, a primeira imprensa a estar falando a respeito dessa pandemia foi a imprensa espanhola. Há de se entender que quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, havia muitos casos de gripe espanhola. Entretanto, as pessoas estavam evitando de falar, e alguns governos de alguns países estavam proibindo que se falasse a respeito dessa contaminação, para que não afetasse a moral dos soldados e outros países utilizassem isso como arma para enfraquecer as tropas inimigas. Alguns, para vocês terem uma ideia, estavam dizendo que, na verdade, era uma arma dos alemães que fabricavam isso na Alemanha, engarrafavam e jogavam para outros países. Uma pessoa inocente pegava aquela garrafa e tudo mais, tinha contato e morria e ficava contaminado com aquele vírus. E uma das coisas interessantes é que muita gente fala assim, é gripe espanhola. Na verdade, não é uma gripe espanhola. O termo vai surgir por causa da imprensa, como eu já falei, e a Espanha não estava participando da Primeira Guerra Mundial, então ela pôde falar abertamente. A grande questão é isso, muita gente não sabe. Aonde o vírus estava, as pessoas poderiam dizer,
é um vírus siberiano, ou seja, veio da Rússia. É um vírus chinês, e culpavam, assim, dizendo, esse vírus veio dos Estados Unidos, é um vírus americano. Não, esse vírus é chinês porque veio da China. Gente, não se sabe ao certo de onde surgiu a gripe espanhola. Dito isso, nós podemos observar como se deu essa contaminação. A grande questão é que ele apresentava alguns quadros de sintomas nas pessoas que eram vitimadas por esse vírus. Como, por exemplo, alguns apresentavam dor no corpo, uma febre muito alta, às vezes dificuldade até mesmo de respirar, os pulmões se enchiam de líquido, parava a circulação sanguínea. As pessoas iam para o médico, só que os médicos não tinham receituário ou até mesmo não tinham meio de tratar. Naquela época não tinha esse antibiótico. Então muitas pessoas iam para o médico, passava-se um tipo de medicação para ver se o corpo reagia. E para vocês terem uma ideia, a quantidade de gente que foi sendo infectada era tanta, que o sistema de saúde dos países não tinha condição de aguentar tantas pessoas dentro dos hospitais. Tanto que foram sendo improvisados hospitais, como está acontecendo agora, recente, com o coronavírus. E isso chama muita atenção, gente, porque se vocês forem observar como se deu a contaminação e como está se dando a contaminação do coronavírus, não está tendo muita diferença entre a gripe espanhola e o coronavírus, até porque não se tem uma cura para o coronavírus. E é uma verdade. O que se tem é meios de evitar o contágio do coronavírus e tratar. E graças a Deus está tendo pessoas curadas. Mas vamos lá. Voltando à gripe espanhola. As pessoas apresentavam esses sintomas e afetava tanto a questão respiratória, tanto o sistema respiratório, quanto o sistema digestivo. E havia casos de pessoas que se recuperavam da gripe espanhola e voltavam novamente para o hospital com a gripe piorada. Ou seja, a pessoa ficava curada, possivelmente tudo bem, mas depois de um período a pessoa voltava a ter essa gripe, só que com um quadro pior do que a primeira vez. E uma das coisas que chamar a atenção nisso foi as três ondas de contágio. A primeira leva, o que parece, foi em março de 1918. A segunda onda, ou segunda leva, foi em agosto de 1918 e a terceira foi por ali em janeiro de 1919. O que mais se deu um grande número de contágio foi a de agosto, a segunda leva. Gente, para vocês terem uma ideia, morreu um quinto, ao que parece, um quarto da Europa, 5% do mundo, para falar a verdade, um quinto da população do mundo morreu de gripe espanhola. Porque as pessoas chegavam no hospital, não havia cura. O que os médicos tentavam é aliviar o quadro da pessoa. E quais foram os meios que os governos tiveram para tomar para se evitar o contágio? Aí eu vou dizer a você e você vai me dizer se isso é gripe espanhola ou se isso é o coronavírus. Olha só. Olha o que os governos tiveram. Evitar aglomerações de pessoas, evitar o contato físico, colocar máscaras, porque era o melhor a se fazer, evitar concentração de pessoas em locais públicos, culturais, ou seja, não estava havendo missas, cultos, reuniões, não estava. Algumas pessoas pararam de ir aos seus trabalhos para evitar o contato. Claro que no Brasil isso daí ficou um pouquinho defasado, porque muitas pessoas não tinham condições de deixar de ir ao seu emprego. Lembre-se que naquela época você ainda não vai ter a questão de direitos trabalhistas nem tudo mais. Isso daí vai surgir mais com Getúlio Vargas. E entre outros fatores que você vai observar sobre a questão da gripe espanhola, vai ser o número de vítimas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção a você aqui. Naquela época, a gripe espanhola fez vítima numa base ali de pessoas de 20 a 40 anos. Achava-se que ela só pegava em idoso. Na verdade, não. Ela estava pegando pessoas de 20 a 40 que estavam ali introduzidos no mercado de trabalho. E isso é mais do que lógico pelo fator do contato que uma pessoa estava tendo com a outra. Morreu muita gente por causa da gripe espanhola. Aí você deve estar se perguntando, professor, e o Brasil? Vamos lá. Ao que parece, a primeira ação de contaminação no Brasil se deu na entrada do navio, o Demerara, que veio da Inglaterra, fez uma parada em Recife, e ali já tinha um quadro de pessoas doentes, e nisso teve contato, e entrou o vírus assim no Brasil. Muitas pessoas foram contaminadas, ao que parece, na região de São Paulo, mais de 375 mil pessoas ficaram contagiadas. No Rio de Janeiro, 12 mil e poucas pessoas por aí estavam contagiadas. Nós tivemos casos de pessoas que estavam morrendo por causa disso. Inclusive,
Um dos que foram contagiados pela gripe espanhola foi o próprio presidente Rodrigues Alves, que foi um dos contaminados pela gripe espanhola, que ele tinha ganhado a eleição de 1918, entretanto, não conseguiu assumir a posse da sua reeleição porque morreu por causa do vírus. Ou seja, a gripe espanhola ela não fez dissensão, acepção de ricos e pobres, mas há uma coisa também importante se ressaltar. Um país onde se teve um número de vítimas muito grande por causa da gripe espanhola foi a Índia. Em alguns países ali na Ásia e na África teve grandes baixas porque eram países mais pobres e não tinham como tratar desse vírus. Claro que na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e outros países desenvolvidos, o número de mortes vão ser muito maior do que se esperavam. No Brasil, assim, parece até um pouco de exagero, gente. Mas os dados, eles medem nessa linha por aí. No Brasil, eu sei que falei 375 mil, outros vão dizer que no Brasil teve um total de 35 mil contaminados. Só que se chega à estimativa de que no mundo, a gripe espanhola ocasionou a morte de 50 a 100 milhões de pessoas. A gripe espanhola. Levando em consideração que a população mundial no século XX, isso em 1918 a 1919, era uma população bem mais reduzida do que a atual do século XXI. Então, é um alerta a se dar. Todo cuidado é necessário para se combater uma pandemia. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um vídeo assim, um alerta. É um alerta realmente quando nós falamos de gripe espanhola, coronavírus e tudo mais. Eu já deixei lá no card. É importante, galera. Se cuidem nesse período de coronavírus. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas tenham todo cuidado, ok? Pessoas estão morrendo e todo cuidado é pouco. Maravilha? Ó, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você vai conseguir falar comigo e tem matérias únicas lá para você estar estudando, ok? Ah, e o canal tem um podcast, você sabia disso? Nos acompanhe lá, a 3ª temporada está em produção. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se cuidem. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.